Como a determinação normal de se colocar um livro de forma lacrada em plástico quando ele tem algum conteúdo considerado inadequado para determinada faixa etária, e que ocorre normalmente em bancas de revista e exposições da cultura geek, por exemplo, gerou tanta polêmica? Simples, tudo não passa de ativismo político, com intenções subliminares de tentar derrubar um governo e desacreditar pautas conservadoras. Não se iludam, tudo foi maliciosamente planejado. Se não, vejamos os fatos e tirem suas próprias conclusões. No dia 5 de setembro, uma quinta-feira à noite, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, posta em suas redes sociais um vídeo onde afirma que a prefeitura iria na Bienal do Livro recolher livros com temáticas homossexuais, porque eles estariam infringindo a determinação judicial de que tais conteúdos não poderiam estar de livre acesso a crianças, e por isso deveriam ser expostos em plástico lacrado para evitar o manuseio. Isso foi posto em cumprimento ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que define que as obras voltadas ao público infanto-juvenil devem estar lacradas e identificadas quanto ao conteúdo. A Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, diz o seguinte: dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo. É bom observar que o plástico opaco ou escuro a que o prefeito Crivella se refere só seria aplicado à obra se o conteúdo não recomendado estivesse estampado na capa do livro, o que não é o caso do livro da Marvel Vingadores, A Cruzada das Crianças. Desta forma, o prefeito do Rio, diante da negativa dos organizadores da Bienal de obedecerem à determinação de lacrarem os livros com essa temática, resolve enviar ao evento fiscais para verificar a situação e, se fosse o caso, até apreender livros em situações irregulares. Os organizadores da Bienal do Livro se negaram então a cumprir a ordem judicial de lacrarem os livros. Não é difícil perceber que tal comportamento dos organizadores da Bienal do Livro foi propositada para que fosse instigada uma reação por parte do prefeito Crivella e nesse momento também fosse provocada a atuação do ativismo LGBT através de um dos mais famosos youtubers infanto-juvenil da atualidade, o Felipe Neto. O youtuber comprou 14 mil obras com temática LGBT para serem distribuídas gratuitamente na Bienal do Livro deste sábado, em completa afronta à lei e ao poder governamental. Felipe Neto provoca seus fãs a se rebelarem contra a Justiça do Rio e contra o prefeito Crivella. Até às 20 horas da noite do dia anterior à ida dos fiscais da prefeitura, o youtuber ainda não tinha definida sua estratégia para tentar combater o que ele chamou maliciosamente de tirania, autoritarismo e censura. Então ele posta um vídeo onde informa que comprou todos os livros, num total de 14 mil, com temática LGBT da exposição, e queria distribuí-los gratuitamente no dia seguinte, sábado 7, às 12 horas. É interessante que, para realizar tal tarefa, Felipe Neto lacra todos os livros com um saco preto e com um adesivo com os dizeres: este livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. Felipe Neto agradece a sua luta pelo amor, a inclusão e a diversidade. É lógico que isso não foi feito apenas para alfinetar o Crivella. Felipe Neto, que não é nenhum idiota, se precaveu de um processo, já que se distribuísse o livro que foi proibido de ser vendido a crianças, poderia estar cometendo um crime. Ele até reforça os argumentos iniciais do prefeito Crivella, ao dizer que os livros foram entregues somente a pessoas que sabiam do que se tratava. Ué, não foi essa a intenção desde o início? Que se colocasse os livros considerados inadequados em uma embalagem lacrada, com os dizeres do que tratava o conteúdo do livro, para que os pais não comprassem para os seus filhos menores o que não desejavam que eles lessem? A Bienal retirou do seu standard, também com esse intuito. Nota-se que eles estão juridicamente muito bem assessorados. Depois, quando os fiscais foram ao evento, no dia 7, no sábado, o Felipe Neto continuou sua fomentação de ânimos em relação aos seus fãs e postou uma mensagem distorcida afirmando que o prefeito Crivella enviou 20 homens armados no meio das crianças e se gabou de já ter distribuído todos os livros. E continua distorcendo ao afirmar que o Crivella iria recolher todos os livros com temática LGBT. Mas como isso seria possível se ele mesmo comprou todos para distribuir?
É lógico que o intuito é só promover o caos e fomentar revolta na militância e em simpatizantes da causa LGBT. Mas será que além do ativismo LGBT da esquerda, que tenta criar polêmicas sobre todos os governos que tenham pautas conservadoras, como o do Bolsonaro e o do Crivella, para que eles sejam alvos de críticas, foi o único motivo para esse comportamento do Felipe Neto? É claro que não. O youtuber está desesperado com a possibilidade de ter sua renda e a do seu irmão Lucas Neto reduzida devido à nova política do YouTube, que vai parar de monetizar os vídeos voltados para a área infanto-juvenil, mesmo acreditando que não será atingido, porque, segundo ele, seu canal passa longe de ser quido. 2 dias antes, ele já manifestava suas preocupações. Nada mais natural que ele esteja bastante preparado para isso, e uma das formas de obter seu rico dinheirinho é se tornando mais um militante das causas esquerdistas, principalmente LGBT, como assim o fizeram vários outros famosos, como a Daniela Mercury e tantos outros que se tornaram símbolos de luta da resistência, para ser alvo de financiamentos de partidos de esquerda e de ONGs que promovem essas pautas. Por fim, a questão não foi de censura, mas sim de cumprimento da lei de forma adequada, já que a organização da Bienal do Livro não cumpriu a obrigação de lacrar os livros e colocar informações exigidas na etiqueta. O ativismo gaysista então se aproveita da situação para fazer levantes desatrelados da realidade, com objetivos políticos. A intenção é jogar progressistas contra conservadores, atribuindo a este segundo um comportamento preconceituoso e discriminatório contra a comunidade LGBT. Em resumo, não houve censura, não houve recolhimento de livro pautado em preconceito, não houve homofobia, não houve restrição da liberdade de expressão ou coisas do tipo. A militância e os oportunistas é que fizeram um alarde recheado de pura malícia, voltado para pautas políticas, sem mérito algum. Todo ativismo exacerbado ou é burro ou é mal intencionado. No caso específico do ativismo LGBT, não há dúvidas da má intenção por trás. Se não, vejamos. Toda a realidade da situação em questão foi distorcida para fazer um levante social contra a ação de um prefeito e desta forma tentar imputar a ele um ato de discriminação ou de homofobia e prejudicá-lo politicamente, como também promover pautas discordantes da vigente no cenário político e ideológico atual no Brasil. Tudo não passa de politicagem safada. E na linha de frente temos um youtuber louco para ganhar cada vez mais dinheiro, se passando por defensor de causas de supostas minorias.